Fala rapaziada, estou tentando voltar com o canal. Se puder dar o like ou comentar o vídeo vai ajudar muito. Pretendo finalizar essa obra caso veja que o pessoal está gostando. Lembre-se de se inscrever também para acompanhar essa e muitas outras que estou preparando. Lancei outra novel do universo Marvel no canal. Se puderem deem uma conferida, também tem um ótimo vídeo. Capítulo 111. As coisas estão se acumulando. Minhas desculpas. Minha mão escorregou, olhando para os olhos orgulhosos de ser superior, tão próximos dele. Lin Feng engoliu em seco e disse de forma constrangida. Ele finalmente descobriu o que havia mudado nela após sua evolução. Sua aura. Essa aura era muito intimidadora. Se Asnivi inicial era tsundere com um toque de fofura, e Servini era tsundere com um toque de inocência juvenil, então a ser superior atual era um monarca alto e poderoso. Essa aura o fez hesitar instintivamente em se aproximar. Mostrar, ser superior revirou os olhos para ele, depois olhou para o rabo, que ele ainda segurava. Isso implicava, você não deveria soltar agora. Esse ponto é muito sensível. Tosse, desculpa. Um nervoso Lin Feng nem percebeu que ainda segurava o rabo. Ele rapidamente soltou, então olhou para ela. Você pode me liberar? Ser superior soltou Lin Feng lentamente, lançando-lhe um olhar de soslaio. Mostrar, você costumava me abraçar com frequência quando eu era pequena, mas agora nem me deixa te segurar uma vez. Lin Feng. Ponto de interrogação. Não, como isso é um abraço? Tem certeza que isso não é um problema? Ser superior balançou a cauda, sem mais se preocupar com seu treinador, e em vez disso deitou-se e fechou os olhos. Lin Feng, agora na cama, não deu muita importância e olhou para as estatísticas de ser superior. Pokémon, ser superior gênero, feminino habilidade, contrário, aptidão, ouro valores individuais, HP, 28,2, ataque, 22,1, ataque especial, 29,2, defesa, 28,1, defesa especial, 24,2, velocidade, 31,3, força, nível 41, 46, habilidades, chicote de videira, semente de sanguessuga, brilho, parece que eu só continuei criando, e ela cresceu assim, olhando para a ser superior, que já estava acima do nível 40, murmurou, depois puxou a Vulpix que o observava e apagou a luz. No dia seguinte, 29 de agosto, Lin Feng acordou cedo e viu Vulpix deitado de bruços. Ele cuidadosamente a pegou e colocou na cama. Estava prestes a se mexer quando notou um rabo de cobra repousando em sua panturrilha. Ele olhou atentamente. Era o rabo de ser superior. Ele cuidadosamente tirou o rabo dela e, esfregando os dedos, saiu. Ao mesmo tempo, não pôde deixar de murmurar. Tão suave. Eu realmente quero continuar tocando nele. Ser superior ainda está dormindo. Devo ir fazer carinho com Milotic em vez disso. No entanto, ele então balançou a cabeça. Se tudo correr como esperado, hoje seria muito movimentado. Incentivado pelos Kumbei ontem, ele estava determinado a trabalhar duro hoje. Primeiro, ele se levantou e checou o berçário, confirmando que Mil havia trazido outra berry naquele dia. Satisfeito, ele a recolheu e seguiu para a plantação. Então ele ligou para a equipe de construção. O resultado foi que a equipe deles estava reformando uma loja de sobremesas em Vulton City nos últimos dias e provavelmente só estaria livre amanhã. Lin Feng pensou no desempenho do Dragonite ontem e achou que não seria um grande problema ele ficar na Pokébola por 2 dias. No entanto, ele ainda o invocou e explicou a situação claramente. Vulvo, sem problema. O Dragonite expressou que não teve problemas após ouvir o motivo. Na verdade, foi um pouco envergonhado. Ele podia sentir que, mesmo que não tivesse participado da batalha de ontem, aquela Gardevoir poderia ter ajudado esse humano a conquistar o primeiro lugar. Então, agora era basicamente aproveitar o dinheiro. Como poderia ousar fazer novas exigências a esse humano? Depois de devolver Dragonite à Pokébola, Lin Feng suspirou aliviado. Depois de acordar o preguiçoso Kombusken para sair para correr, ele trouxe um punhado de feno colhido por um Rotom de volta para a cozinha. Ele prometeu ontem fazer novas bolas de energia saborizadas para os Miltank, e não podia esquecer disso. O processo de fabricação não era diferente das bolas de energia de leite anteriores. Ele simplesmente substituiu o leite Moumou por mel doce. Meia hora depois, Lin Feng abriu o vapor. Dezenas de bolas de energia, emitindo um leve aroma doce, emergiram. Bola de energia de feno grau lá, uma bola de energia de feno feita misturando vários ingredientes. Efeito culinário 1. Após o consumo, Pokémon do tipo grama terão proficiência aumentada por um curto período. Efeito culinário 2. Após o consumo, as habilidades dos Pokémon que afetam plantas sofrerão uma mutação milagrosa, dando às plantas uma certa probabilidade de mutação. HMM. Lin Feng parou ao ver esse efeito de cozinha. Habilidades que afetam plantas, não é aquele o terreno gramado de ser superior. Vou tentar com ela quando acordar. Balançando a cabeça, colocou as bolas de energia do vapor em um grande saco, manipulou-o com confusão e foi até o estábulo das vacas. Coincidentemente, os Miltank também haviam acordado nesse horário. Ao verem Lin Feng, imediatamente mugiram alegres e urgentes.
Munu, leite, rápido, leite, Munu, tão perfumado, tão perfumado. O cheiro de hoje é diferente de antes. Olhando para os Miltank, cada um mais ansioso que o anterior, Lin Feng estava um pouco impotente. Parece que vou ter que controlar sua alimentação a partir de agora. Ele não restringiu a alimentação deles ontem, então quando acordaram esta manhã, eles já estavam um pouco cheios. Depois de despejar as bolas de energia de feno de mel nos bebedouros deles, ele começou a ordenhá-las. O Miltank aproveitou o serviço de Lin Feng enquanto devorava entusiasticamente as bolas de energia. Mumu, confortável. Depois de ordenhar 7 baldes, Lin Feng usou confusão para controlá-los, encheu as garrafas de vidro e as enviou para o berçário. Agora que a qualidade do leite Momo havia aumentado, o preço também havia subido significativamente, mas desde que os Pidgeotto assumiram como Pokémon de entrega, não faltavam vendas. Depois de terminar tudo isso, Lin Feng olhou para a terra. Já estava chegando setembro. Melancias e frutas de tomate apimentadas, junto com alguns outros vegetais, estavam chegando ao fim da temporada. Apenas alguns plantados tardiamente ainda davam frutos, e quase não havia mais necessidade de mantê-los. Isso precisava ser resolvido. Rearem a terra, fertilizem e pensem em quais vegetais sazonais plantar. Além disso, em 3 dias, ele também precisava preparar recipientes para fabricar vinho de uva com mel. Lin Feng sabia que esse vinho geralmente é feito em barris de carvalho, então ele também precisava encontrar um fabricante. E justamente neste momento, Qinshu também veio à plantação, trazendo más notícias. Ela disse que começaria a escola em breve. Que diabos? As coisas estavam se acumulando. Fim do capítulo. Capítulo 112. Redistribuição. As aulas começam em 1º e 2 de setembro, certo? Sim, disse a jovem com sinceridade. Quando disse isso, seu rosto ainda estava iluminado de antecipação. Isso porque seu Skittle havia evoluído para um Vartortle há mais de uma semana, aumentando muito sua força. Depois que as aulas começassem, haveria um teste de entrada, e o conteúdo do teste seria, naturalmente, batalhas Pokémon. Sabe, no final do semestre passado, todo mundo ainda zombava do Skittle dela por ser tão desajeitado. Neste semestre, ela ia mostrar para eles o que significava ultrapassar durante as férias de verão. O que significou as coisas mudarem drasticamente em 2 meses e meio. Suspiro. Lin Feng suspirou. Tudo bem, só me avise quando você vai embora. MHM. Qinshu não percebeu a preocupação no rosto de Lin Feng e voltou feliz para o berçário. Apenas Lin Feng, que ficou ali, sentiu um pouco de melancolia. Essa melancolia foi rapidamente notada por Gardevoir, que se teleportou. Ele voou até o lado de Lin Feng, olhou para sua expressão preocupada e deu um tapinha em sua cabeça. Gardevoir. O que houve? HMM? O aparecimento repentino de Gardevoir não surpreendeu Lin Feng. Ele balancou a cabeça, olhou para o atencioso Gardevoir à sua frente e não escondeu nada. Não é nada demais. Você conhece aquele funcionário da loja, né? Gardevoir assentiu. Ele certamente conhecia aquele funcionário. Era uma pessoa de coração muito puro. Ela vai começar a escola, então, perdi meu funcionário. Lin Feng disse, sentindo-se um pouco para baixo. Outras coisas eram fáceis de resolver. Por exemplo, para o barril de carvalho, ele só precisava perguntar ao Rotom. Mesmo que fosse em outras regiões, ele poderia fazer o Dragonite trabalhar um pouco mais, trazer mais algumas bolas de armazenamento e terminar tudo de uma vez. Os terrenos à sua frente também podiam ser rapidamente cultivados com a ajuda de Sandshrew. Mas o berçário precisava de alguém para cuidar disso. Lin Feng olhou para Gardevoir. Então ele balançou a cabeça rapidamente. Embora Gardevoir também pudesse vigiar a loja, se ele precisasse da ajuda dele com isso, Gardevoir passaria de coletar frutas e fazer cubos de energia para cuidar da loja das 6 às 17, e depois ainda trabalhar até tarde. Se ele pedisse ajuda assim, ele realmente seria pendurado em um poste de luz. Preciso encontrar um Pokémon com a habilidade de proteger a casa. Esse pensamento passou pela mente de Lin Feng. Que tipo de Pokémon poderia guardar uma casa? Leavanny. Seria um pouco pequeno demais. Senhor Mime. Pokémon bons em tarefas domésticas, também deve ser capaz de vigiar bem a loja, certo? Depois de muita reflexão, Lin Feng finalmente decidiu que Indie era o melhor. Então, ele chamou Rotom e olhou para ela com expectativa. Existe alguma casa Pokémon que venda Indie? Mas o resultado que ele lhe deu fez sua expressão cair imediatamente. Rotom disse com um toque de arrependimento. Loto procurando. Por favor, espere. Desculpe, mestre, nenhuma base de reprodução Pokémon vendendo Indie foi encontrada dentro da Aliança da China Oriental. No entanto, era compreensível. Afinal, esse tipo de Pokémon era raro e encontrado principalmente nas regiões de Galar e Paldea. Lin Feng então conferiu novamente, e lá estavam Leavanny e Sr. Mime, mas ele sempre se sentiu um pouco desconfortável com os 2 últimos, então no fim não os escolheu. Uma inspiração repentina o atingiu, e ele olhou para Mil no céu. Deveria ser capaz de se transformar em Indie, certo? Mas então, Lin Feng se divertiu com seu próprio pensamento. Deixar o Mil cobrar dinheiro? Isso enganaria esses clientes em círculos. Não faria. Era melhor deixá-lo se imergir em seu próprio mundo.
Rotom, por favor, me ajude a verificar novamente onde comprar recipientes para vinho. Um barril de carvalho seria o melhor. Ok, procurando agora encontrei, mestre. Na região noroeste, há uma fábrica de barris de carvalho que se especializa em importá-los da região de Paldea. Desta vez, as informações fornecidas foram úteis, e Rotom também mostrou um sorriso. Bom, me ajude a contatá-lo e diga que quero. Lin Feng fez uma pausa. Primeiro, me ajude a verificar quantos frutos Mipo um mu de terra pode produzir. Rotom rapidamente respondeu, em circunstâncias normais, de 3.000 a 5.000 cates, mas se não for bem gerenciado, pode render menos. Lin Feng assentiu, então vamos calcular em 5.000. 5 mu de terra seriam 25.000 cates. Um cati de fruto pode produzir cerca de 6 lianas de vinho, são 15.000 cates de vinho. Um barril de carvalho custa 250 L, então vamos comprar 100 barris. Ok, Loto. Rotom imediatamente foi contatar a outra parte e rapidamente recebeu notícias. Loto, o chefe disse que é muito longe e pode demorar um pouco para a entrega. Tudo bem, vou pedir para o Dragonite fazer uma viagem então. Para Lin Feng atualmente, isso não era problema algum. O vinho produzido podia ser armazenado no curral das vacas. Esse problema também foi resolvido, seu humor melhorou imediatamente, e ele olhou para o último problema do dia, o que plantar na terra restante. Na verdade, ele pessoalmente preferia berries, porque só as berries podiam ser transformadas em cubos de energia melhores. Mas os bolinhos de grama feitos hoje lhe deram uma nova ideia. Plantas diferentes definitivamente teriam efeitos diferentes quando mutadas. Enquanto seus pensamentos se voltavam, Lin Feng rapidamente atribuiu os direitos de uso dessas terras. É um bom momento para pegar algumas das sementes de berry recompensadas e enriquecer a variedade de cubos de energia no viveiro. Ele sentia seu espaço de sistema como uma sacola de tesouros. Havia muitos tipos de sementes, e a área era limitada. No máximo ele podia plantar cerca de 50 árvores. Finalmente, Lin Feng decidiu. Então vou plantar um pouco de cada tipo. Gardevoir, me ajude a colher todos esses vegetais. Gardevoir, ok. Enquanto Lin Feng conversava com Rotom, Gardevoir permanecia ao lado, observando com um sorriso gentil no rosto. Agora que via que ele parecia ter encontrado uma solução, o que precisava fazer era apenas ajudá-lo com um trabalho pesado. Pelo menos, era o que Gardevoir pensava. Fim do capítulo. Capítulo 113. Virar um líder de ginásio completo. Mostrar programa. Quando Serperior e Vulpix acordaram e saíram, o exterior já havia mudado drasticamente. A terra, originalmente plantada com frutos de tomate picantes, melancias e similares, agora havia sido rearada. E no chão, Sandshrev cultivava a terra à frente, Lin Feng plantava sementes atrás, e Milotic estava no reservatório, com riachos de água atrás, pousando com precisão em cada semente com um som de biu-biu. Embora o ritmo do Milotic fosse lento, ainda assim estava pulverizando incansavelmente o Watergun por trás. Serperior nadou para essa área sem hesitar, depois se preparou para usar o terreno gramado. Mas o treinador chamou por ele. Espere, Serperior, tente isso primeiro. Lin Feng tirou a bola de grama doce que havia guardado antes. Mostrar programa. Serperior olhou para a bola à sua frente com certa curiosidade, aproximou-se, e 2 chicotes de videira se estenderam atrás de seu pescoço, pegando a bola. Quando deu uma mordida, pareceu estranho de novo. O sabor dessa bola era um pouco mais doce que as anteriores, então por que ele a fez comer essa? No entanto, não pensou muito sobre isso. Depois de ver o treinador plantar todas as sementes, uma energia verde emanou de seu corpo. Em um instante, toda a plantação foi coberta por um campo de energia verdejante, e sob o efeito dessa energia, as sementes recém-plantadas no solo começaram a brotar e crescer rapidamente, até emergirem do solo. Isso deixou Lin Feng um pouco surpreso. É preciso saber que ele nem sequer havia polvilhado aquela dourado nessas sementes ainda. O terreno gramado de Serperior estava ficando cada vez mais ridículo. Essa cena o lembrou de um filme de Pokémon que ele já tinha assistido, A Aventura de Pikachu e Cocó, onde havia um Pokémon chamado Zarude que também podia fazer o nascimento de plantas rapidamente dessa forma. A julgar pela habilidade atual de Serperior, ela estaria se aproximando daquela direção? Mas falando em nascimento, mais 2 Pokémon vieram à mente de Lin Feng, Calyrex e Xerneas. O primeiro tem a capacidade de tornar os campos férteis, enquanto o segundo pode fazer as florestas crescerem novamente. Se eles fossem nascer plantas para ele, ele não poderia plantar o que quisesse. Falando em Xerneas, ele não sabia em que período de tempo estava agora. Ainda estava dormindo. Ash de Canto havia embarcado em sua jornada. No entanto, Mewtwo já tinha a ideia de realizar um jogo, então ele também deveria começar sua jornada em breve, certo? Ou melhor, já havia iniciado. Os pensamentos de Lin Feng vagavam. Esse palpite não foi aleatório, porque já existiam telefones Rotom na Aliança da China Oriental. Embora este fosse o local mais desenvolvido, se estivesse disponível aqui, logo se tornaria popular em outras regiões. Até lá, seu berçário teria a oportunidade de se espalhar por toda a região. Ing, foi Vulpix de Alola, ainda aos seus pés, quem o acordou. Lin Feng quis pegá-lo e acariciá-lo, mas viu suas mãos cobertas de lama.
Ele foi ao reservatório lavar as mãos e, vendo Milotic ainda cuspindo água, a ideia da manhã sutilmente despertou em seu coração. Venha, Milotic, deixe-me te tocar, e olhou. Milotic imediatamente parou de borrifar água e abaixou a cabeça. Lin Feng imediatamente subiu em seu corpo, então olhou para o canal de desvio que ligava ao rio externo. Avançar, avançar, avançar. Vamos dar uma volta lá fora. Depois de uma manhã agitada, ele já havia suado muito, e a novidade de montar Dragonite o deixou animado novamente. Ele nunca tinha montado Milotic na água antes. Leing. Você. Milotic comemorou, carregou Lin Feng e correu para fora. Leing. Vulpix de Alola, que estava observando da margem, deu um grande salto, pousando também no corpo de Milotic, e acusou Lin Feng. Leing. Lin Feng pegou, rindo. Tá bom, eu levo você comigo. Entre todos os Pokémon, era o mais curioso e o mais inocente. Nadando pelo reservatório, o canal de desvio alargado agora podia acomodar totalmente a passagem do Milotic. À esquerda do canal havia um espaço aberto, e à direita estava o cinturão de flores de Lin Feng. Se alguém fosse um pouco mais longe, muitas casas de fazenda podiam ser encontradas. Era lá que moravam moradores da cidade de Wutong que já haviam saído. Milotic nadava lentamente, ocasionalmente virando a cabeça para olhar secretamente para seu treinador. Raramente desfrutava de um momento tão pacífico. Clientes atraídos pelo cinturão de flores descobriram a figura requintada nadando ali e exclamaram: Milotic! Nossa, que Milotic lindo! Imediatamente, viram Lin Feng em pé nas costas do Pokémon. Nossa, já vi esse Milotic no Douyin, mas pessoalmente, um filtro de beleza é simplesmente um insulto. Aliás, o irmãozinho Lin é tão preguiçoso. Ele basicamente não aparece em lugar nenhum o dia todo. E Lin Feng, naquele momento, ponderava uma pergunta estranha. Se ele estabelecesse um ginásio no futuro, em que tipo ele deveria se especializar? Os tipos de seus Pokémon eram muito variados. Psíquico, água, fogo, lutador, voador, fada, gelo, grama, dragão, exceto um Metapod. Todos já eram fortes. Por que não ser um líder de ginásio de todos os tipos? Só desafiando todos os tipos é possível ganhar uma insígnia. Pensando em como outros o desafiariam, Lin Feng fantasiou, e os cantos da boca se curvaram. Então, um frio tomou conta de seu rosto. Ele olhou para baixo e viu que era o travesso Vulpix, olhando para ele com um sorriso, cuspindo uma bocada de espuma de gelo. Não, o que você está fazendo, Vulpix? Fim do capítulo 114. Evolução do Leão Marinho. Bola. 1º de setembro. Crepúsculo. O brilho do sol poente, como uma tela de pintor, envolvia a pequena cidade. Olhando para a cena à sua frente, Lin Feng se sentiu um pouco triste. Qin-Shu, com uma mochila espacial nas costas, já estava se despedindo dele. Já que você passou no exame do certificado de treinador, termine rapidamente as matérias culturais na escola e então embarque em sua jornada. Para os novos treinadores, a Aliança do Leste da China, embora não seja tão flexível quanto outras regiões, também não é excessivamente rígida. Após passar na avaliação do certificado de instrutor, desde que se complete as disciplinas culturais correspondentes na escola, também é possível iniciar a jornada mais cedo. Por isso Lin Feng deu essa instrução. Ok, Lin Feng. A garota assentiu com um sorriso alegre e se preparou para sair. Espere, Lin Feng chamou por ela, depois jogou uma bola de armazenamento. Se você embarcar em uma jornada no futuro, tenha cuidado e cautela. O mundo lá fora é sempre um pouco perigoso. Não faça seus pais se preocuparem, e não esqueça de enviar cartas ou ligar quando estiver fora. Esses são alguns cubos de energia para Vartotle. Não deixe ele sofrer. Tentando pegar a bola de armazenamento, Qin-Shu não teve tempo de conferir quando Lin Feng acenou com a mão. Anda logo, não perca o último ônibus. Ao ouvir isso, ela assentiu, guardou a bola de armazenamento, os olhos brilhando, e correu em direção aos arredores da cidade. Ao chegar à saída da cidade, ela não pôde deixar de olhar para trás novamente. Daquele lugar, embora a localização do viveiro não fosse mais visível, se ela olhasse para fora, podia ver as flores plantadas no fundo da cidade e os clientes se preparando constantemente para sair da cidade. Está ficando mais animado aqui, ela não pôde deixar de pensar. Se nada inesperado acontecesse, ela imediatamente embarcaria em sua jornada para perseguir seus sonhos após concluir suas matérias culturais. Um cliente, com cerca de 40 anos, olhou para Qin-Shu, que esperava o ônibus com ele, e não pôde deixar de perguntar: Xiao-Shu, com sua mochila, você vai para a escola ou vai viajar? Ela respondeu sem hesitar: escola, e depois uma viagem. É mesmo? Ir para a escola é ótimo. As habilidades do seu irmão em fabricar cubos de energia são incríveis. Seria maravilhoso se você também se tornasse um mestre Pokémon, disse alegremente. Ei, como posso me comparar com Lin Feng? Ah, o ônibus chegou. Suspiro. Lin Feng fechou tristemente a porta da loja, observando o distante Qin-Shu. De agora em diante, não haverá um caixa tão útil. Na bola de armazenamento que deu a Qin-Shu, ele colocou vários tipos de cubos de energia, que devem ser suficientes para Vartotle até que ele evolua. Quanto à evolução pós-evolução, ela vai ter que descobrir isso sozinha.
Sem tempo para pensar na partida de Qinchu, Lin Feng imediatamente voltou sua atenção para Gardevoir. Vamos, Gardevoir, me ajude a preparar um vinho. O fruto mipu e barril de carvalho chegou hoje. 25.000 cates de fruto mipu, se ele fosse prepará-la sozinho, quem sabe quanto tempo levaria. Então, Gardevoir era necessário. Além disso, mesmo com Gardevoir, estima-se que não será terminado esta noite. Afinal, Gardevoir só pode ficar até cerca da meia-noite, no máximo. Gardevoir assentiu e voou diretamente em direção à plantação. Lin Feng, ao ver isso, teve um impulso repentino e controlou seu próprio corpo para voar em direção à plantação. Embora não tão habilidoso quanto Gardevoir, ainda assim o fez exclamar em seu coração. Psíquico ainda é tão útil. Chegando ao estábulo das vacas, Lin Feng primeiro tirou todos os barris de carvalho da bola de armazenamento e os organizou cuidadosamente em cada cubículo. Esse arranjo preencheu perfeitamente todos os outros espaços do estábulo das vacas. Depois, pediu para Gardevoir chamar Potlio e Milotic, e colocou uma grande bacia de aço na junção do hangar das vacas com o jardim, instruindo Milotic e Potlio a cuspirem água na bacia. Dessa forma, a água após lavar o fruto mipu fluiria para o jardim em vez de permanecer no estábulo das vacas. Quanto a ele, começou a colocar o fruto mipu na bacia de aço, adicionou um pouco de sal e começou a lavar. Claro, era impossível lavar a mão. Sua confusão e a de Gardevoir poderiam perfeitamente lidar com tal tarefa. Quanto aos frutos lavados, eles poderiam ser embrulhados em confusão e enviados para o barril de carvalho. Na verdade, havia mais uma etapa nesse processo, que era quebrar a pele do fruto e esmagá-la. Isso lembrou Lin Feng de como fazia vinho em sua vida anterior. Mas o último passo, na maior parte, foi feito a pé. 20.000 cates de uvas, se tivesse que pisar, quem sabe quanto tempo levaria. E ele só tinha Pokémon. Bonsvet nem tinha evoluído ainda. A confusão de Gardevoir era ainda mais conveniente. Com um aperto suave, a polpa se separou da pele. Assim, de repente, Poplio, em meio a um grito um pouco cansado, Poplio foi o primeiro a ceder, mas não gritou imediatamente. Em vez disso, sentiu que finalmente conseguiu ajudar seu treinador com algo, e suportando o cansaço e o esgotamento de energia, continuou a espirrar água. No entanto, Lin Feng rapidamente percebeu essa situação. Se estiver cansado, descanse primeiro. Milotic pode lidar com isso. Poplio sentiu que ainda estava bem, mas na realidade, seu corpo cambaleou, quase caindo, e foi Gardevoir quem o envolveu em confusão. Está tudo bem, você foi incrível. Lin Feng acariciou a cabeça do pequeno Poplio. Mas a expressão no rosto de Poplio tornou-se resoluta naquele momento. Desde que chegou aqui, tudo o que ele podia fazer todos os dias era comer e beber, enquanto outros Pokémon na plantação podiam ajudar um pouco. Até mesmo Torchic, com Busken, que o acompanhava, agora havia evoluído e podia cozinhar para ele. E Bonsvet, ela também poderia fornecer suco. Inicialmente se sentindo inferior, ele sempre pensou que, depois de evoluir, também poderia dar uma mão amiga ao seu treinador, mas agora, ele nem conseguiu ajudar a lavar as frutas. Essa emoção reprimida o deixava ainda mais triste. Ele só queria ajudar seu treinador um pouco mais. Uma luz branca violenta começou a piscar no corpo de Poplio. Junto com a luz branca, a energia originalmente esgotada foi recarregada nesse momento, tornando-se ainda mais abundante, e seu corpo também começou a mudar. Quando a luz branca desapareceu, Poplio havia se transformado completamente. Sua pele azul escura ficou azul clara, a bola no nariz ficou mais rosada e ele tinha várias pequenas bolas em forma de chicote na cabeça. No corpo dele, também havia decorações onduladas como uma saia. Sob o fluxo de energia emocional poderosa, ele evoluiu. HMM. Ua. Fim do capítulo 115. Cervejaria. Ao ver isso, Lin Feng ficou momentaneamente atônito, balançou a cabeça e suspirou. Depois de consumir o cubo de energia de desbloqueio de traços de grau SSS, sua aptidão e deficiências congênitas estavam sendo lentamente corrigidas, e agora, não estava longe de evoluir. Lin Feng simplesmente não esperava que Potlio finalmente evoluísse daquela forma. Ana Brione olhou para Lin Feng surpresa, como se dissesse que poderia borrifar água de novo. Desta vez, Lin Feng não a impediu, mas assentiu. Ok, então vou continuar contando com você. O propósito de Brione ao evoluir era ajudá-lo a lavar o fruto mipu. Se ele a impedisse, isso não a deixaria ainda mais desconfortável. Nesse momento, quando Lin Feng olhou para o painel de estatísticas, um olhar levemente aliviado apareceu em seus olhos. Pokémon, Brione gênero, feminino traço, torrente aptidão, azul valores individuais, HP, 16, ataque, 10, ataque especial, 17, defesa, 20, defesa especial, 19, velocidade, 6, força, nível 21, 24, habilidades, golpe, rosnado, pistola de água, vento gelado, jato aquático, olhos de boneca, cantar. Afeto, 97, gosta muito de você. Felicidade, 70, pode ajudar o treinador novamente. Sua aptidão finalmente mudou de verde para azul. E ela também aprendeu várias habilidades. Devagar, Lin Feng pensou consigo mesmo enquanto olhava para a Brione de expressão séria. Os fatos provaram que o palpite de Lin Feng estava correto.
Uma noite realmente não foi suficiente para lidar com toda a fruta Meeple. Foi somente em 2 de setembro, depois de terminarem os assuntos no berçário, que ele e Gardevoir finalmente processaram toda a fruta Meeple. Naquela noite, Lin Feng olhou para o barril de carvalho já cheio de frutas Meeple e não pôde deixar de soltar um suspiro de alívio. Tudo o que restava era deixar fermentar naturalmente por uma semana, depois remover as cascas e sementes da fruta, e fermentar por mais uma semana. É uma pena que não tenha Shuckle, Lin Feng suspirou. Se houvesse Shuckle, ele poderia realmente confiar a eles a preparação, e a qualidade deveria ser melhor. Mas agora não está ruim. Lin Feng olhou para Gardevoir e Milotic atrás dele. Vocês trabalharam duro. Milotic e Bryony pareciam felizes. Gardevoir, por outro lado, assentiu calmamente, então pegou Milotic e Bryony e voou em direção ao reservatório. Ufa, Lin Feng conferiu as horas. Já eram 8 da noite. E os Combel, vendo que as luzes do hangar ainda não haviam se apagado, ainda coletavam mel nas 2 doces árvores de mel na entrada do abrigo das vacas. Como ele estava ali às 4 horas, os 5 pequenos estavam coletando mel sem parar. Ele se sentiu um pouco emocionado. Eles são tão diligentes. Eles começam a coletar mel antes do amanhecer todos os dias e só descansam depois de escurecer. E hoje, porque ele acendeu as luzes, eles ainda estavam colhendo mel. Apesar das emoções, Lin Feng ainda as trazia de volta. Então ele olhou para o Miltank. Eles já estavam dormindo. No entanto, nos últimos dias, o Miltank parecia ter ganhado muito peso. Suas barrigas eram redondas, e ele não sabia se era por causa da produção de leite ou simplesmente por estarem engordando. Devo abrir uma trilha circular no meio do pasto no jardim, para que eles também possam correr. Esse pensamento passou pela mente de Lin Feng. Principalmente, ficar preso no hangar das vacas o tempo todo não era algo bom. Balançando a cabeça, Lin Feng não pensou nisso e, depois de olhar para Metapod, caminhou em direção à plantação. A luz das estrelas em setembro já não era tão brilhante, mas a lua ainda era muito brilhante, derramando-se como uma essência aquática na plantação. Gardevoir já havia partido. Milotic e Bryony também haviam submerso, e Combusken dormia profundamente no galinheiro sob a árvore. Felizmente, ele não roncou. Vale mencionar que, há 2 dias, Lin Feng fez um conjunto de casas portáteis de madeira não tão pequenas tanto para ele quanto para o Dragonite. Para garantir que Combusken pudesse usá-lo até a evolução, ele foi especificamente feito grande o suficiente. Então agora, Dragonite vivia em um lugar que encontrou no jardim. Parecia bastante interessado em flores. Pidgeot e Pidgeotto estavam todos guardando os pinheiros. Quanto a Mew, honestamente, não ficaria aqui à noite. Lin Feng não se incomodava, desde que não tocassem suas coisas. O interessante é que originalmente havia 10 Pidgeotto e 10 Pidgey, mas agora 5 Pidgey evoluíram para Pidgeotto. Então agora havia 15 Pidgeotto. Quando todos evoluírem para Pidgeot, vou começar a entregar à distância. Esse pensamento passou pela mente de Lin Feng. Após lançar o serviço de entrega de Pidgeotto, alguns treinadores de outras cidades realmente procuraram Lin Feng para comprar cubos de energia. No entanto, Lin Feng recusou, alegando que a distância era muito grande. Principalmente, ele estava preocupado com a segurança do Pidgeotto. Entregando comida para a viagem na cidade de Vutongo, ele ficaria muito mais à vontade. Caminhando e parando, chegou ao solo ao lado de onde havia plantado sementes de frutas e vegetais alguns dias antes. Para as sementes de frutas, Lin Feng usou quelagem de grau especial, então já tinham crescido para mais de 1 metro de altura, com folhas densas, enquanto os vegetais simplesmente cresciam, recebendo apenas o buff de crescimento do terreno gramado de superior. Esse era um experimento que ele queria conduzir, para ver se plantas cultivadas puramente naturalmente, cobertas pelo terreno gramado de superior, teriam uma chance maior de mutação. Mas olhando ao redor agora, entre mais de 100 repolhos, nenhum havia sofrido mutação. As abóboras amargas que acabaram de crescer também não mostravam sinais de mutação. A probabilidade era realmente um pouco baixa. No entanto, Lin Feng não deu muita importância. Ele voltou para o berçário, olhou para a luz acesa no quarto, em vez de entrar imediatamente, foi para a cozinha. Um cabelo preto apareceu em sua mão. Esse era o cílio de Mew. Embora o sistema dissesse que poderia ser usado como ingrediente para cozinhar, Lin Feng quebrava a cabeça, mas não conseguia entender para que um cílio poderia servir. Ou melhor, para o que era adequado. Por que não simplesmente esmagá-lo e usá-lo para fazer cubos de energia? Ele agiu conforme o pensamento. Lin Feng não hesitou. Primeiro, ele retirou 6 tipos de frutas que correspondem ao aumento dos 6 valores individuais. Diz a lenda que Mew possui os genes de todos os Pokémon. Em outras palavras, pode liberar todas as habilidades dos Pokémon. Então, adicionar todas as frutas vermelhas deve ser a melhor escolha, certo? Então pensou por um momento, e tirou uma porção de leite Momo. Ele cortou as frutas, colocou no liquidificador para esmagá-las até virar pó fino, e quando as frutas viraram uma pasta, adicionou o cílio Mew da mão. Finalmente, quando a temperatura esfriou um pouco, ele cobriu como uma garrafa de leite Momo. Aproximadamente meia hora depois, Lin Feng olhou para o cubo de energia rosa em sua mão e caiu em contemplação.
Cubo de energia lendário 1000. Um cubo de energia feito usando os genes de 1000. Fim do capítulo. Capítulo 116. Cubo lendário de energia. Cubo de energia lendário 1000. Um cubo de energia feito dos genes de 1000, com várias bagas e leite Momo adicionados, possuindo efeitos mágicos. Efeito culinário 1. No primeiro consumo, os valores individuais do Pokémon aumentam aleatoriamente em 3. Esse efeito só vale para o primeiro consumo. Efeito culinário 2. Após o consumo, o Pokémon pode usar transformar uma vez, liberando aleatoriamente um movimento dos movimentos conhecidos de 1000. Esse efeito não é acumulável, e há uma certa probabilidade de aprender a jogada, com maior probabilidade no primeiro uso. Efeito culinário 3. Com consumo prolongado, a proficiência na habilidade aumenta rapidamente. Efeito culinário 4. Bênção de 1000. Quando o Pokémon usa movimentos do tipo psíquico, seu poder de movimento aumenta permanentemente em 30%. Esse efeito só vale para o primeiro consumo. Efeito culinário 5. Bênção da Árvore do Mundo. Quando o Pokémon do tipo grama a consome, seu poder de movimento aumenta permanentemente em 30% e sua sorte aumenta 30%. Esse efeito só vale para o primeiro consumo. Incrível. Lin Feng só conseguiu dizer incrível ao ver os efeitos desse cubo de energia. Liberar o movimento dos movimentos conhecidos do 1000, isso não significa liberar aleatoriamente um movimento de todos os movimentos possíveis. E ainda existe uma chance de aprender. Isso abre muitas possibilidades. Talvez até movimentos exclusivos de Pokémon lendários possam ser roubados e usados. É uma pena a probabilidade. Lin Feng balançou a cabeça. Muitos vegetais na plantação não sofreram mutações com sucesso, o que significa que a probabilidade é muito baixa. No entanto, esse cubo de energia tem muitos usos. Só um mais 3 aleatório para valores individuais já é muito precioso, sem falar nas bênçãos do 1000 e da Árvore do Mundo depois. Pokémon do tipo planta que a consomem ganham um aumento de 30% na sorte. Isso não permitiria que Serperior tivesse uma chance melhor de aumentar a probabilidade de mutação. Felizmente, BRs suficientes foram adicionadas desta vez, então mais de 40 cubos de energia foram produzidos. O suficiente para todos os Pokémon tentarem. Mas, falando nisso, até os cílios do 1000 podem ser usados como ingredientes. Será que a Lugia pode, ou as penas do O também devem ser usadas? Guardando esses cubos de energia, Lin Feng tirou outra pena de sua bola de armazenamento. Essa era a asa prateada de Lugia. Embora chamada de pena, na verdade não era diferente do pelo, emitindo um brilho tênue e uma forte energia psíquica e do tipo voador podia ser sentida nela. Depois de pensar um pouco, Lin Feng ainda guardou a pena. Não havia pressa para fazer cubos de energia. Se realmente pudessem ser feitos, então o Pokémon primeiro teria que terminar de absorver o cubo de energia do 1000. Dorme. Amanhã, vou deixar todos os Pokémon experimentarem. Bocejando, Lin Feng guardou os cubos de energia e foi dormir. Mas o que ele não sabia era que, logo depois de dormir, uma figura apareceu silenciosamente dentro da cozinha. No interior completamente escuro, ele vagava confuso, aparentemente procurando algo, mas finalmente seu olhar caiu sobre o batedeiro de berry onde Lin Feng acabara de fazer o cubo de energia. Foi muito curioso. Porque sentia a aura de algo vindo do próprio corpo ali. E estava quebrado. Isso não deveria estar acontecendo, certo? Mew ficou um pouco confuso. Pelo que sabia, a maioria dos Pokémon lendários soltava algo do corpo. Embora os objetivos de cada um fossem diferentes, sempre havia a sensação de roubar o lazer das agendas ocupadas. Por exemplo, em sua longa vida, procura pessoas de coração puro, então ocasionalmente aparece no mundo, soltando penas arco-íris. Por exemplo, Lugia parece ter deixado um traço de energia em uma chama em uma certa cidade, trazendo boa sorte para essa cidade. E também ocasionalmente deixa cair penas, usando-as para criar uma conexão, para que humanos que obtêm suas penas possam pegar emprestado seu poder. Para ser honesto, a maioria dos Pokémon lendários tem seus próprios territórios e responsabilidades para manter. Seus movimentos frequentemente causam muita confusão, então não conseguem se mover facilmente. Então, o que eles podem fazer durante esses longos anos? São só essas coisas, portanto, na opinião de Mew, eles são apenas um bando de sujeitos lamentáveis. Como podem viver tão livremente quanto eles? Enquanto a Árvore do Mundo estiver boa, ela pode tocar em qualquer lugar do mundo, onde quiser, e o Meow. 3 de setembro. De manhã cedo, Lin Feng chamou todos os seus Pokémon e colocou um cubo de energia na frente de cada um deles. Até Pidgey e Alcremie na árvore não foram exceção, exceto que seus cubos de energia foram cortados em pedaços menores. Para evitar que fiquem muito cheios. Só Gardevoir tinha algumas peças extras à sua frente. Sua força era grande, e ela era do tipo psíquica, então comer mais estava tudo bem. Lin Feng planejava guardar os poucos restantes para Serperior comer depois. Pidgey. Um dos Pidgey olhou para o cubo de energia à sua frente com certa complexidade, depois olhou para o outro Pokémon comendo feliz, sentindo-se um pouco melancólico. Quando ele perdeu suas penas aqui? Como não sabia? Embora não soubesse quantas penas havia perdido ao longo dos anos, raramente deveria vir para essa área. Será que ela foi soltada recentemente? Mostrar programa.
Gardevoir. Serperior e Gardevoir foram os primeiros a sentir as mudanças em seus corpos. Especialmente Gardevoir. Sua força era grande, e o aumento de 30% no poder dos movimentos se manifestava mais diretamente em sua confusão. Ela sentia que sua confusão havia se tornado mais forte, e não só um pouco mais forte, mas um aumento percentual. Que tipo de comida era essa? Lin Feng, que estava por perto, imediatamente percebeu sua expressão surpresa e piscou, explicando: é efeito da cozinha. Gardevoir. Gardevoir assentiu. O último cubo de energia já fez perceber que seu treinador era extraordinário. Então, após um breve choque desta vez, ela rapidamente voltou ao normal. No entanto, esse tipo de cozinha lembrava de um ex-criador que também era treinador. Ele também parecia ter uma habilidade especial. A reprodução infundida de emoção podia fazer com que os Pokémon ao redor ficassem rapidamente mais fortes e ultrapassassem seus limites. Aquele humano já tentou resolver os problemas que ela tinha, mas infelizmente não conseguiu depois. Agora parece que seu treinador está ainda melhor. Alcremie? Um Alcremie gritou de repente. Então, uma luz azul tênue começou a piscar ao redor de seu corpo, e uma chama azul saiu de sua boca, voando em direção ao céu. Essa chama deixou Alcremie ao redor atônito. E não foram só eles que ficaram atônitos. Lin Feng também ficou atônito. Todos ficaram atônitos. Felizmente, Gardevoir foi perspicaz e teleportou-se instantaneamente para o céu, usando sua poderosa confusão para envolver todas as chamas a tempo, impedindo que caíssem. No entanto, Gardevoir, flutuando no ar, estava um tanto confuso. Essa chama azul foi lançado por um Alcremie? Fim do capítulo. Capítulo 117. Usar a técnica do metrônomo para executar aleatoriamente a técnica do metrônomo e depois compreender a técnica do metrônomo? Parem. Lin Feng rapidamente interrompeu, depois explicou o efeito desse cubo de energia. Depois de comê-lo, todos podiam usar uma habilidade especial aleatoriamente uma vez, mas não deveriam usá-la de forma errada. No entanto, ele achava absurdo. O metrônomo, inesperadamente, usou a habilidade exclusiva do Reshiram. Chamas azuis. Somado a um poder imenso. Não havia necessidade de dizer de quem era a habilidade exclusiva. Felizmente, a força de Alcremie não era alta. Se Gardevoir não tivesse reagido rapidamente, teria sido realmente problemático. Acima, Gardevoir descia lentamente, olhando para o Alcremie na mesa com certa incredulidade. A chama acabou de lhe dar problemas. Ela não conseguia imaginar que isso tivesse sido liberado por um Alcremie. Naquele momento, Alcremie também tinha uma expressão tímida. HMPH, eu não te culpo, só não expliquei claramente. Lin Feng deu um tapinha na cabeça de Alcremie e, vendo os olhares curiosos dos outros Pokémon, não pôde deixar de dizer: se quiserem tentar, venham um por um depois. Falando nisso, esse cubo de energia tinha a maior probabilidade de aprender permanentemente a habilidade do metrônomo se fosse usado pela primeira vez. Portanto, tentar pela primeira vez também era aceitável. Alcremie? HMM? O que houve? Lin Feng abaixou a cabeça para olhar novamente para o Alcremie que acabara de liberar a chama azul. Era um Alcremie vermelho claro com um morango na cabeça. Baixou a voz, murmurou e então disse com certa incerteza: Alcremie, parece que consigo usar a habilidade de agora de novo. Enquanto falava, fechou os olhos, como se tentasse encontrar a sensação de antes, mas quando os abriu novamente, a habilidade que usou desta vez foi diferente. Em vez disso, uma luz tênue como arco-íris surgiu de todo o seu corpo. HMM? Lin Feng franziu a testa. Não era chama azul, mas brilho deslumbrante. Mas a descrição do cubo de energia do Mil dizia que, depois de comer, havia uma chance de compreender a habilidade usada durante o primeiro metrônomo. Agora, com a chama azul, essas eram duas habilidades. Alcremie não tinha dado uma segunda mordida no cubo de energia há pouco. Alcremie? Alcremie também olhou surpreso para a luz que emanava de seu corpo. A sensação era a mesma, mas porque o efeito era diferente. Será que o metrônomo selecionou o metrônomo aleatoriamente, depois o metrônomo selecionou aleatoriamente essas duas habilidades, e finalmente aprendeu a habilidade do metrônomo? Pensando nessa possibilidade, os olhos de Lin Feng se arregalaram. Pokémon, Alcremie gênero, feminino habilidade, véu doce aptidão, roxo valores individuais, HP, 27, ataque, 14, ataque especial, 23, defesa, 29, defesa especial, 27, velocidade, 10, força, nível 18, 19 habilidades, decorar, aroma doce, névoa aromática, encantar, metrônomo, afeto, 94, ele gosta muito de você. Felicidade, 40, o que houve? Nossa, é mesmo assim? Olhando para o metrônomo nas habilidades, os olhos de Lin Feng se arregalaram. Ele nunca imaginou tal possibilidade. Essa probabilidade era absurda demais, não era? Essa mudança fez Alcremie olhar para seu treinador com certa apreensão, e agora ele só se sentia fraco por dentro. Alcremie? Será que estou doente? Não pense demais. Lin Feng rapidamente dissipou o pensamento: você só usou uma habilidade diferente, e está um pouco exausto, vai ficar bem depois que se recuperar. Você ainda está fraco demais, então tente não usar essa habilidade. Vai ser muito melhor quando você ficar mais forte depois, entendeu?
Recuperando-se do choque, Lin Feng então repreendeu todos os Alcremiri. Seus níveis médios de energia estavam todos na casa dos 10. Mas como uma habilidade como um metrônomo, que não mostra misericórdia e só depende da sorte, ninguém pode dizer qual habilidade ela usará em seguida. E se um dia usasse o julgamento de Arceus, isso não drenaria diretamente ao Cremiri? Alcremiri. Alcremiri. Todos os Alcremiri assentiram em concordância. Shao Kombusken, que normalmente enterrava a cabeça na comida naquele momento, agora levantou a cabeça e olhou para Lin Feng com expectativa. A chama azul que Alcremiri acabara de soltar deixou a chama um pouco invejosa. Por isso, também queria testar essa habilidade. Então experimente todos. Lin Feng também se interessou, querendo ver se algum Pokémon poderia aprender uma nova habilidade. Shaya. O rosto de Kombusken se iluminou imediatamente. Parecia que, se um Alcremiri tão pequeno podia liberar uma chama tão forte, definitivamente poderia liberar uma chama ainda mais forte. Depois usou o metrônomo. Uma pequena brasa foi cuspida pela boca. Shaya olhou para essa Ember incrédula. Parece que sua sorte não é muito boa. Lin Feng também se divertiu com a brasa de Kombusken, então olhou para Serperior. Serperior entendeu, e uma energia verde surgiu na grama, envolvendo toda a plantação. Metrônomo usado terreno gramado. Lin Feng então olhou para Milotic, depois que todos os Pokémon tentaram, Lin Feng balançou a cabeça. Exceto pela chama azul que Alcremiri usou primeiro, o que os outros Pokémon usavam eram principalmente habilidades comuns. O único impressionante foi o Pidgey que usou Brave Bird. Infelizmente, não aprendeu isso permanentemente. Parecia que a probabilidade de aprender permanentemente essa habilidade também era rara. No entanto, isso também mostrou indiretamente o quão incrivelmente sortudo esse Alcremiri era. Tá bom, todos brinquem sozinhos, preciso ir à loja. Enquanto tentava isso e aquilo, o horário já tinha chegado às 8 horas. Lin Feng rapidamente levou Alcremiri para o berçário e abriu a porta. Os clientes que chegavam de fora imediatamente começaram a reclamar. Irmãozinho Lin, seu caixa foi embora, e até o horário de abertura foi mais tarde, não foi? Sim, quando aquela garota estava aqui, você abria às 6 e tal, mas agora está abrindo às 8 e tal, com o Gikour. Lin Feng tossiu 2 vezes, sem jeito, se defendendo. Não é porque uma pessoa não consegue dar conta de tudo. Tenho que ordenar, coletar mel. Alguém assentiu. É verdade, você também precisa fazer cubos de energia, gerenciar a plantação nos fundos, e tem tantos Pokémon, você não pretende contratar outra pessoa. Queria saber quando sua loja ofereceria novos serviços. Lin Feng. Tenho essa ideia, mas prefiro um Pokémon que possa me ajudar a gerenciar o berçário, como o Indeedee. Se alguém tiver notícias do Indeedee, pode me contar. Ao ouvir Indeedee, as pessoas que entraram balançaram a cabeça. Lin Feng não se decepcionou. Ele pensou que, embora Rotom não conseguisse encontrar nenhuma notícia do Indeedee à venda online, ele podia postar vídeos em sua própria conta online para ver se alguma pessoa destinada tinha informações. Afinal, sua conta agora tinha centenas de milhares de seguidores. Fim do capítulo. Capítulo 118. Você quer saber o segredo de como Skittle ficou mais forte? Alguns dias depois do vídeo pedindo um Indeedee ser postado, Lin Feng ficou um pouco desapontado com os resultados. Até 10 de setembro, nenhuma notícia veio. E hoje em dia, Lin Feng realmente sentia que seu berçário precisava de pessoas. Numa tarde, depois de vender todos os cubos de energia, Lin Feng sentou-se no lugar onde Qinshu costumava sentar, sentindo-se um pouco triste. Ela tinha sumido há apenas alguns dias, e ele já sentia falta dela. Nos últimos dias, só cuidar da loja ocupou a maior parte do seu dia. Depois ele teve que fazer cubos de energia com Gardevoir. Quando estava entediado, só podia conversar com Alcremiri e o pequeno Seis Caudas. Era como abandonar o horário de trabalho do 996 e abraçar uma vida de fazenda das 6 às 21. Enquanto isso, na Vulton High School, no início de cada ano letivo, os alunos do terceiro ano enfrentam um exame formal de admissão que conta para o exame de ingresso na faculdade. Como as notas contavam para o exame de ingresso na faculdade, todos estavam muito entusiasmados, enchendo o campo de batalha ao ar livre. Eles observavam curiosos os examinados na arena, conversando sobre as batalhas com seus colegas. Esse é o Qinshu. Ouvi dizer que ela só passou na avaliação do certificado de treinadora júnior em junho deste ano. O primeiro Pokémon dela foi um Skittle? Sim, o tempo é um pouco curto demais. Metade dos 6 Pokémon que o examinador trouxe desta vez são do tipo grama. Ela é muito azarada. Mas o Skittle dela parece meio desajeitado. Será que isso avançou durante as férias de verão? Não é ruim. Olha, o Pokémon que o examinador trouxe é um Quilava do tipo fogo. Eles provavelmente conhecem sua força e estão pegando leve com ela, então ela ainda tem chance de passar. Você não sabe, durante as férias de verão, encontrei uma loja de reprodução, os cubos de energia lá são muito bons. Embora o endereço seja um pouco fora do caminho, eles até usam Pidgeotto para a entrega. Ouvindo as discussões ao seu redor, Qinshu sorriu. HMPH, Vartotle, eles ainda acham que você é o Skittle daquela época. Quando descobrirem sua força, certamente vão ficar chocados.
Do outro lado, o examinador viu que a examinada à sua frente não havia liberado seus Pokémon há muito tempo e não pôde deixar de lembrá-la. Examinanda Kinshu, está pronta? Sim, sim. Ao ouvir isso, Kinshu rapidamente pegou a Pokébola de Vartortle e a pressionou levemente. Um Vartortle com cabeça arredondada, orelhas onduladas e cauda como uma onda do mar apareceu imediatamente. Sua pele era brilhante e lisa. O mais importante era seu tamanho. Seu corpo media cerca de 1,3 metros de altura. Você deve saber que um Vartortle normal tem apenas 1 metro de altura. Assim que apareceu, todos os presentes ficaram atônitos. Caramba, Vartortle? Não era um Skittle? Não, ele consumiu algum tipo de hormônio? Por que tão grande? Não, alguns Pokémon bem treinados são realmente muito maiores que a média. Esse Vartortle claramente come muito bem. O examinador do lado oposto também ficou atônito por um momento, mas não disse muito, apenas olhou para o treinador com uma expressão estranha. A avaliação começa. Você vai primeiro. Vai, Vartortle, deixa eles verem sua força, usa a dança da chuva. Vartortle bateu palmas, e uma energia densa do tipo água começou a se acumular acima. As nuvens de energia uivando imediatamente formaram uma nuvem escura, e uma chuva leve começou a cair na área. A distribuição dessa chuva não era pequena, até alguns dos espectadores próximos ficaram molhados. Eles desviaram freneticamente para trás. Ao mesmo tempo, olharam para o Vartortle no centro com choque. Isso é a dança da chuva. Um movimento do tipo clima. Como isso é possível? Ainda é só um Vartortle, e já aprendeu dança da chuva. O examinador também parecia um pouco incrédulo. Ele até aprendeu dança da chuva. E o alcance é tão grande. Então franziu a testa. O tipo água naturalmente contrabalança o tipo fogo, e agora também tem a vantagem do clima. Nessa batalha, Quilava tem apenas a vantagem do poder bruto. No entanto, como examinador, ele naturalmente não podia simplesmente ficar parado sem fazer nada. Quilava, use veloz. As gotas de chuva caíram sobre seu corpo, e Quilava ficou um pouco irritado. Seu medo e aversão à água o deixavam ainda mais enojado com o Vartortle à sua frente. Ele virou as costas, sacudindo as chamas atrás de si. As estrelas tremeluzentes voaram rapidamente em direção a Vartortle. A reação de Kinshu também foi muito rápida. Retire-se para sua concha. Parecia que, depois de vivenciar a primeira batalha, ela havia crescido muito. As estrelas pousaram na carapaça da tartaruga, deixando marcas tênues, mas quando Vartortle espiou a cabeça, pôde ver que não havia sinais de dor em seu rosto. Claramente, o Swift agora não causou nenhum dano a ele. Isso deixou o examinador ainda mais incrédulo. Embora o tipo fogo seja contra-atacado pelo tipo água, ele não fez Quilava usar um ataque do tipo fogo. Então como não prejudicaria esse Vartortle? Ou melhor, esse valor individual do Vartortle em defesa é extremamente alto. Por um momento, muitas possibilidades passaram pela mente do examinador. Mas diante de um Vartortle assim, ele estava realmente perdido. Ele até se sentiu um pouco irritado. Ele não deveria ter ouvido as discussões dos alunos ao seu redor e achado que o Pokémon dessa garota era um Skittle. Ele deveria ter enviado um Pokémon do tipo grama, e Kinshu, naquele momento, agitava o braço entusiasmado para Vartortle. Vartortle, use a pistola d'água. A pistola d'água, muito preparada, sob a chuva, atacou ainda mais rápido. O Quilava do lado oposto mal desviou da primeira pistola d'água, mas a segunda seguiu de perto e pousou sobre seu corpo. Logo depois, foi uma chuva de pistolas d'água, como uma tempestade feroz. Além disso, a precisão desses canhões de água era extremamente assustadora. Não importava o quanto Quilava desviasse, não conseguia evitá-los. Quando pegou o terceiro canhão de água, já não conseguia mais se manter de pé. O examinador só pôde assentir. Examinada Kinshu, você derrotou o Quilava, 100 pontos. Ao mesmo tempo, seus olhos mostravam admiração. Criança, seu Vartortle é muito bem treinado. Kinshu riu e disse, obrigado, professor. Então conduziu Vartortle para fora da arena. Assim que saiu da arena, um grupo de colegas a cercou. Eles olharam para Vartortle com espanto, chocados com seu crescimento. Kinshu, o que você fez durante as férias de verão? Como Skittle se tornou tão poderosa e até evoluiu? Embora seja um tipo favorável, o Quilava do examinador não tinha poder para resistir. Como você fez isso? Kinshu ergueu a cabeça orgulhosamente, depois pensou por um longo tempo, mas não conseguiu encontrar um motivo para Vartortle ter se tornado tão forte. Na sua impressão, Vartortle só tinha comido alguns sacos de cubos de energia da loja de reprodução. Sem conseguir entender, ela parou de pensar nisso e finalmente disse, quer saber o segredo da força de Vartortle? Depois vá para o viveiro vizinho na cidade de Vuitton. O segredo de sua força está ali. Fim do capítulo. Capítulo 119. Notícias sobre o rei dos insetos em D&D 11 de setembro. O tempo estava limpo. O humor de Lin Feng também melhorou. Olhando para a loja vazia, lembrou-se de que queria consertar a estrada no mês passado, mas agora percebia que simplesmente não tinha tempo para contatar ninguém. Esse vai e vem causou um atraso. Quando Lin Feng estava prestes a fechar a porta, um homem com uma barba um pouco desgrenhada e um chapéu se aproximou da entrada da cidade, aparentemente indo para sua loja.
Lin Feng hesitou um pouco, mas preferiu esperar que ele se aproximasse devagar. Quando o homem chegou, tirou o chapéu, revelando cabelos bagunçados como ervas daninhas. Seu cabelo era longo, quase cobrindo os olhos, e ele parecia geralmente desgrenhado. Por cortesia profissional como criador, Lin Feng perguntou educadamente: "Olá, em que posso ajudar?" Os olhos do homem estavam um pouco turvos, mas ao ver Lin Feng, ele mostrou um sorriso aliviado. "Irmãozinho Lin, ouvi dizer que você está procurando um líder, é isso?" Suas palavras imediatamente fizeram os olhos de Lin Feng brilharem. Irmãozinho Lin era o apelido da conta online dele, ou seja, esse homem era um dos seus fãs. E de fato, esse era o Pokémon que ele tanto desejava. Ele disse animado: "Sim, eu preciso muito de um." O homem assentiu. "É assim, alguns anos atrás, por causa de algo relacionado a Pokémon, peguei 2 Indedei. Agora, elas deram à luz 2 pequenos Indedei, e se precisar, eu os trago para você em breve." Os olhos de Lin Feng se arregalaram. Sério? Ele se sentia um pouco como se estivesse sonhando agora. Não, postaram lá e realmente trouxe fãs. Além disso, o homem acabou de dizer isso foi absurdo demais. O homem assentiu. "Claro, mas eles ainda não são muito velhos e precisam de um tempo para serem cuidados, então espero que possam esperar um pouco." Bom, muito obrigado, eles vêm até pré-nutridos." Lin Feng de repente sentiu como se estivesse flutuando em um oceano de felicidade. Mas o homem que apareceu de repente mudou de assunto. "No entanto, irmãozinho Lin, também tenho um pequeno pedido." Ele afastou o cabelo que bloqueava seus olhos, revelando um rosto um tanto abatido. Ao ver esse rosto, Lin Feng ficou surpreso. Ele sentiu que parecia familiar, mas não conseguia lembrar onde o tinha visto. No entanto, as palavras do homem o trouxeram de volta da alegria. "Sim, como alguém poderia simplesmente dar 2 Pokémon tão bons de graça? Por favor, me diga." O homem pediu sinceramente: "Quer dizer, para o bolo de aniversário de 15 de setembro, espero que você consiga fazer meu Bedril se sentir feliz, assim como seu suco." Feliz? Lin Feng ficou surpreso, lembrando do papel em branco que recebeu de Alcremie ao voltar naquele dia. Foi ele quem personalizou esse bolo de aniversário. Pokémon, por natureza, são criaturas simples. Geralmente, é fácil fazê-los felizes. Mas já que a outra parte disse isso, deve haver um problema. Então, ele perguntou cautelosamente: "Posso ver seu Bedril?" "Claro, eu que o trouxe especificamente." O homem assentiu, e uma Pokébola apareceu em sua mão. Com um toque gentil, um Bedril verde apareceu diante deles. No momento em que viu esse Bedril, Lin Feng imediatamente lembrou da identidade do homem à sua frente e se virou para ele, exclamando chocado: "Um Bedril de cor diferente, você é o rei celestial do tipo inseto, Liang Feng." Isso já foi passado. Não era culpa de Lin Feng não reconhecê-lo imediatamente, já que quase 10 anos haviam se passado. Naquela época, o homem à sua frente, com um Bedril de cor diferente, fora imparável em várias competições da Aliança, frequentemente ficando em primeiro ou segundo lugar. Ele até conquistou o 3º lugar no maior evento da Aliança da China Oriental, o torneio Zhongeng. Muitos novos treinadores e treinadores civis foram inspirados por ele, acreditando que Pokémon do tipo inseto também poderiam levar a treinadores de alto nível. Até o jovem Lin Feng da época ficou surpreso por alguém conseguir treinar um Bedril a esse nível. Mais tarde, ele foi até convidado pela Aliança para se tornar o único elite do tipo inseto na história. No entanto, após se tornar a elite, Liang Feng desapareceu. Agora parece que não há fumaça sem fogo. O motivo de sua aposentadoria provavelmente foi a necessidade de recuperação de Bedril dos ferimentos. O Bedril diante dele mostrava um declínio inegável, seu rosto cheio de uma aura de decadência. Seus ferrões estavam cobertos de várias marcas que haviam ficado pretas e lascadas, parecendo que um toque leve poderia quebrá-las. Sua armadura também havia ficado apertada e murcha, e seu olho direito estava completamente branco. Claramente, seu olho direito era cego. Ufa, o coração de Lin Feng afundou imediatamente. Especialmente depois de ver suas estatísticas. Pokémon, Bedril gênero, masculino habilidade, enxame potencial, roxo valores individuais, HP, 25, ataque, 28, defesa, 8, ataque especial, 11, defesa especial, 25, velocidade, 31, força, nível 45, 69, 74, habilidades. Tiro de corda, tackle, dança das espadas, corte, raio hiper, dupla equipe, ataque fúria, perseguição, imobilização, descrição. Ele passou por várias batalhas em seus primeiros anos e não se curou a tempo, levando a doenças. Há uma lesão oculta clara no abdômen direito, que causa dor intensa à noite. Sua vida útil também está chegando ao fim, aproximadamente dentro de um mês. Afeto, 0, não te reconhece. Valor de alegria, -40, suspiro, eu devia morrer. Se eu morrer, não serei um peso para Liang Feng, apenas um Bedril com potencial roxo, mas que chegou ao nível elite. É difícil imaginar quantas batalhas ele passou quando era jovem. Além disso, havia ferimentos ocultos. Idade. O mais importante era a frustração reprimida em seu coração, não queria mais viver. Fim do capítulo. Capítulo 120. Será que ele vai morrer? Zum, Bedril bateu as asas, parecendo um pouco cansado.
Olhou para seu treinador, depois para Lin Feng à sua frente, e ficou quieto no lugar. Lin Feng soltou um longo suspiro. Ele não tinha certeza se algumas palavras deveriam ser ditas, mas, no fim, disse: se você confia em mim, pode deixar comigo. Estou confiante de que posso curar. Afinal, ele possuía o poder Everstone. Junto com a ajuda de um criador de nível divino, o tratamento bem-sucedido era inevitável. Ao ver Lin Feng falar assim, o homem sorriu e balançou a cabeça. Não se preocupe, Lin Xiaoge, não vou te incomodar. Quero passar mais tempo com ele. No passado, eu sempre me senti jovem, e seu corpo era forte. Às vezes podia durar, mas alguns ferimentos simplesmente se arrastavam e se tornavam assim. Também gosta de agir durão, mesmo quando não deveria estar em campo. Ainda assim continua. Um sorriso autodepreciativo surgiu em seus lábios enquanto continuava. Para ser honesto, não sou um treinador muito competente. Eu nem consegui detectar a condição do meu Pokémon. Ele gosta de comer doces. Na verdade, o médico disse para tentar não deixar ele comer doces, mas neste ponto, se é doce ou não, não importa mais. Lin Xiaoge, faça o que quiser. Lin Feng respeitou sua escolha e assentiu solenemente. Ok, entendi. Então, ele tirou uma garrafa de cubo de energia da bola de armazenamento. Esse era um cubo de energia de desenvolvimento de traços de grau SSS, uma existência rara mesmo entre as reservas de Lin Feng. Um dos efeitos culinários era curar ferimentos antigos e reparar defeitos, o que era perfeito para o Beedrill atual. Embora muito precioso, Lin Feng não sentiu arrependimento em doar essa garrafa. Mesmo que seus outros efeitos culinários fossem inúteis para Beedrill, porque mesmo que as lesões ocultas fossem curadas, a longevidade de Beedrill ainda era um problema. Já havia vivido a maior parte de sua vida, ter suportado ferimentos tão graves até agora, ele não sabia o que lhe dava vontade de viver. Lin Feng instruiu: esse tipo de cubo de energia tem o efeito de limpar ferimentos ocultos. Devolve e deixa tentar. Deve melhorar muito. É mesmo. Então obrigado, Lin Xiaoge. Liang Feng pegou o cubo de energia, mas não estava muito animado. Ao longo dos anos, ele já havia levado Beedrill a várias regiões e procurado muitos médicos e criadores famosos, mas a maioria só conseguia aliviar temporariamente a dor. Mais tarde, eles só puderam usar Pokémon psíquicos para hipnotizá-lo e diminuir a dor. Portanto, ele não acreditava que um reprodutor de um lugar pequeno pudesse ter um efeito significativo. Vendo o comportamento do homem, Lin Feng reiterou: lembre-se de garantir que ele coma. Ok, assentiu Liang Feng. Então pegou algumas garrafas de suco Bons Viet na loja. Sem demorar, ele saiu com Beedrill, caminhando em direção aos arredores da cidade até que suas figuras desaparecessem. Alcremie, o Pokémon cremoso que estava perto do balcão na entrada, testemunhou todo o processo. Eles olharam tristemente para Liang Feng partindo. Finalmente, um Alcremie não pôde deixar de falar. Alcremie, será que ele vai morrer? Lin Feng ficou em silêncio por um momento, depois assentiu, muito provavelmente. Mesmo que seu cubo de energia pudesse curar os ferimentos de Beedrill, Beedrill ainda faleceria. Alcremie, tão lamentável, se morrer, vai deixar seu treinador. Alcremie, não se separem, separar é muito doloroso. A cena trouxe de volta memórias. O Pokémon cremoso, que já havia sido separado de seu treinador uma vez, imediatamente pensou em Kelly. Eles lembraram da cena em que foram separados de Kelly. Eles nasceram por um tempo muito curto e conheceram um novo treinador muito bom, então normalmente não eram tão tristes. Mas Beedrill era diferente. Ele iria morrer, e nunca mais estaria com seu treinador. Com esse pensamento, o Pokémon cremoso até imaginou no futuro. Se seu treinador também morresse, ele também não conseguiria ficar com seu treinador. Quanto mais pensavam, mais tristes ficavam, e seus olhos se enchiam de lágrimas ao olhar para Lin Feng. Tenho apenas 18 anos. Olhando para o Pokémon cremoso já preocupado com seu futuro, Lin Feng sentiu uma sensação de absurdo e um pouco de transe. Mas ainda assim os confortou: não se preocupem, ainda temos muito tempo. Todos nós viveremos longamente, e eu farei comida para você todos os dias. Alcremie? Sério? Sério, realmente, depois de confortar cada um, Lin Feng suspirou aliviado. Seu coração, no entanto, estava inevitavelmente pesado. Finalmente, fechou a porta, levou o Pokémon cremoso de volta para a sala e foi para o curral das vacas, olhando para o Metapod não evoluído. Sua carapaça vinha se movendo cada vez mais recentemente, e parecia levemente macia ao toque. Deve evoluir nos próximos dias. Você vai evoluir em breve, não vai, Popu? Metapod mexeu o corpo, indicando sim. Quando você evoluir, vai poder comer coisas deliciosas e ficar mais forte. Você está feliz? Pupu. Metapod mexeu o corpo intensamente. Ele estava dentro há tanto tempo e queria comer energia ball há muito tempo. Ouviu que o Miltank tinha recentemente uma nova bola de energia de mel. Ele se perguntava qual era o gosto. Só de pensar nisso já lhe dava água na boca. Infelizmente, agora era apenas um Metapod e não tinha boca. Ao ver sua aparência, Lin Feng não pôde deixar de rir. Olha só você. Quando você evoluir, vou fazer algo delicioso para você. Metapod ficou ainda mais animado. Pupu. Lin Feng riu.
Depois de tocar Metapod novamente, ele foi até o Combee, pegou o mel e então levou o Pokémon cremoso para a cozinha. Ele inicialmente achou que seria apenas um bolo de aniversário simples, algo rápido de fazer. Mas agora, ele pretendia fazê-lo com cuidado. Gardevoir. Na cozinha, Gardevoir usava um avental branco e preparava o cubo de energia normal para amanhã. Na verdade, ele não precisava de avental, porque seu poder psíquico podia impedir que impurezas grudassem nele. Mas Lin Feng disse que ficava melhor assim, então usou. Certo, pessoal, venham ajudar a tentar. Hoje à noite, vamos fazer mais alguns tipos de bolos. Talvez isso ajude a Bedril e seu treinador a ficarem juntos por mais tempo. Alcremire. Ajudar Bedril. Alcremire. Bom. Ao saber que poderiam ajudar o Bedril de antes, o ânimo do Pokémon cremoso subiu imediatamente. Eles se reuniram ao redor do balcão, todos olhando para Lin Feng, ansiosos para começar. Lin Feng, por sua vez, revirava sua bola de armazenamento. Por fim, colocou várias frutas que poderiam restaurar a resistência no balcão. Isso mesmo, ele queria tentar, para ver se ele conseguia criar um prato que aumentasse a expectativa de vida de um Pokémon. Fim do capítulo. Espero que tenha gostado. Se puder deixar o like e comentar o vídeo vai me ajudar muito. Se inscreva também para acompanhar essa e outras novelas que lançarei no futuro. Lancei outra novel do universo Marvel no canal. Se puderem deem uma conferida também. Até a próxima, pessoal.